Olá, gente, tudo bom? Vamos falar uma coisa sobre a formação de substantivos compostos. A língua portuguesa tem uma estratégia muito interessante de formação de substantivos compostos, como muitas vezes pega-se um verbo transitivo direto mais um substantivo para quê? Para se criar uma nova palavra. Tranquilo? Mas vamos relembrar o que é um verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que demanda o uso de complemento, ou seja, ele não se basta em termos de sentido. Ele precisa de mais alguma palavra para ter o seu sentido completo. E é transitivo direto, por quê? Porque nós temos esse verbo mais algo, mais alguma coisa, mais alguém. Por exemplo, o verbo chutar. Ele chutou, chutou algo. Quando esse complemento ele é na forma de algo ou de alguém, ou seja, sem ter uma palavrinha pequenininha no meio que ligue essas duas, esse verbo ele é transitivo direto. E o verbo transitivo direto, ele tem uma característica semântica, ou seja, de sentido. Ele precisa de complemento que tenha como sentido ser alvo. Por exemplo, chutou a bola. A bola é o alvo da ação verbal, ou seja, é o complemento de um verbo transitivo direto, é o seu objeto direto, tranquilo? Então, o objeto direto, ele sempre tem sentido de alvo, de vítima de uma ação verbal, ok? Lá no latim, ele era chamado de acusativo, ou seja, aquilo que acusa o término de uma ação verbal. Viu como é uma coisa filosófica? Agora vamos voltar à nossa postagem. Então, uma das formas de criação de palavras da língua portuguesa é pegar um verbo transitivo direto na sua forma do imperativo mais um substantivo. Que nem assim. Qual é o nome daquele item que eu uso quando eu pulo de um avião? Paraquedas. O para aí é o verbo parar no imperativo para mais o substantivo queda. Então, paraqueda é um substantivo composto formado pelo quê? Verbo transitivo direto mais um substantivo que é o quê? O alvo dessa ação verbal. Então, essa questão em que a maioria das pessoas acertou, graças ao Senhor Bom Pai, é sobre isso. Assinale a alternativa cujo vocábulo apresenta corretamente as mesmas regras ortográficas da formação do plural do termo quebra-cabeças. Quebra, o verbo quebrar no imperativo, eu quebro, tu quebras, quebra-cabeças. Então, verbo transitivo mais substantivo, hífenzinho, criei um substantivo composto. E qual é a regra do plural disso aí? Quando nós temos um substantivo composto que ele é formado por verbo mais um substantivo, somente o substantivo vai para o plural. O verbo fica invariável, apesar de, olha só a loucura, apesar de o verbo ser a classe gramatical que mais tenha flexões, olha que coisa doida, mas só que nesse caso ele fica invariável. Qual é então a alternativa em que nós temos essa mesma regra, essa mesma possibilidade de plural que é em quebra-cabeça, quebra-cabeças, vira-latas. Vira aí é o que? É o verbo virar no imperativo mais o substantivo que é o alvo dessa ação verbal. Então, vira-lata, vira-latas.
Manga-rosas, o plural está errado, porque aí nós temos dois substantivos. Então, ambos deveriam ir para o plural, mangas-rosas. Guarda-noturnos. Aí também a palavra noturno é um adjetivo. E quando nós pensamos em um adjetivo, automaticamente a gente precisa do quê? De um substantivo que esse qualifique. Então, guardas noturnos, porque guardas aí é substantivo, porque está sendo qualificado por noturnos. Sempre que houver dica de vida, um adjetivo, sempre nós vamos procurar o substantivo que ele qualifica, ok? Bomba, relógios, outra coisa, bombas, relógios. Ou, segundo algumas gramáticas, quando o segundo substantivo ele meio que restringe, meio que especifica o significado do primeiro, ele fica no singular. Bombas, relógio, pombos, correio. Só que também é lícito eu flexionar os dois elementos que são variáveis. Bombas, relógios, também está correto. Mas como está aí, está errado. De novo, ó, peixe, espada. Dois substantivos, então os dois variam. Peixes, espadas. Tranquilo, meus amores? Um beijão.